Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares aí em casa, tá? Hoje nós vamos ter uma aula de ciências fantástica que fala sobre doenças relacionadas ao ar. Para quem quiser acompanhar no livro, tá? A matéria está na página 39 e 40 do livro didático volume 1. Então para o vídeo aí na pausa, corre lá, pega seu livro, prepara seu material e depois dá o play no vídeo para você continuar assistindo a videoaula munido de todas essas ferramentas que talvez você venha precisar. Quem não tem o livro não tem problema, dá para assistir a videoaula e entender a matéria sem acompanhar o livro. Mas quem tiver e quem gostar de acompanhar o livro, fica aí a dica, beleza? Então, gente, doenças relacionadas ao ar. Antes de começar a falar de doenças, vamos falar um pouquinho de saúde? Saúde respiratória, porque as doenças relacionadas ao ar, elas vão acometer o nosso sistema respiratório principalmente. E a respiração é um processo natural que ocorre desde quando você saiu da barriga da sua mãe até agora, sem parar, tá? Esse processo vai ocorrer o tempo inteiro quando você estiver vivo. E respirar é uma coisa extremamente importante. Vamos pensar assim, o seu celular, por exemplo, tablet ou smartphone, né? O smartphone é celular, ou o seu computador, ele precisa de uma fonte de energia. E essa fonte de energia é a corrente elétrica, é a fonte aí, a tomada, né, da sua casa que alimenta esses aparelhos. O seu cérebro ele vai precisar de comida, então dos nutrientes provenientes da digestão, das coisas que você comeu, que alimentou, e oxigênio, que é proveniente do ar. Então vamos abastecer nosso cérebro de oxigênio? A dica é a seguinte, tá? É uma aula prática aqui sobre melhoria no processo respiratório. Vamos encher o nosso pulmão de ar, segurar esse ar o máximo possível, depois soltar esse ar para que o nosso cérebro fique riquíssimo em oxigênio e possa trabalhar, você possa aprender com essa videoaula o máximo que ela tem a oferecer, beleza? Então vamos lá, ó. Puxa o ar o máximo que você conseguir. Então, ó, inspirou, segura o máximo que você conseguir, solta pela boca. Faça isso 3 vezes, tá, gente? Segurando o ar o máximo. Eu não segurei o máximo que eu consigo, mas aí em casa segura o ar o máximo que você conseguir, que o seu cérebro vai estar super potente, mega carregado para você aproveitar o conteúdo dessa aula, beleza? Então vamos ao que nos interessa. O nosso sistema respiratório humano, ele possui estratégias naturais para poder purificar o ar que a gente respira. Porque o ar que a gente respira, ele está carregado de partículas microscópicas que estão suspensas, tá? E essas partículas elas estão em estado sólido, principalmente. Então a poeira, né, a fuligem que vem aí dos carros, das indústrias e micro-organismos biológicos suspensos no ar, eles acabam entrando no nosso aparelho respiratório e a gente precisa filtrar esse ar para que ele chegue nos pulmões, ó, o mais limpo possível, com a melhor qualidade possível. E as estratégias biológicas que o nosso sistema respiratório possui são as seguintes. Nas vias aéreas superiores, que correspondem a essa parte aqui que eu estou passando a seta, nós temos a cavidade nasal, a narina, a epiglote, laringe e faringe. Nesta área aí do seu sistema respiratório, você tem os pelos nasais que já dão uma purificada muito grande, impedindo, formando uma barreira física contra a poeira, e esses pelos produzem muco. O muco mais o pelo faz com que a poeirinha, a sujeira ou vírus, bactéria que entre pelo seu nariz na hora que você inspira o ar, fique grudadinho ali, tá? E depois esse muco, essa melequinha, né, que vocês gostam de chamar, ele seca e aí te protege para que isso não chegue no seu pulmão ou não se adentre mais nas suas vias respiratórias, beleza? Um outro mecanismo é espirrar, tossir, tá? Que já está fazendo parte das vias respiratórias inferiores, principalmente tossir, tá, gente? Espirrar já é um mecanismo intermediário, quando esse ar entra aqui nessa cavidade nasal, né, e
através de um processo de defesa natural, você tem uma espécie de irritabilidade e acaba expelindo esse ar. Então o seu sistema nervoso começa a agir junto com o seu sistema respiratório mecânico, beleza? Então tá bom. Os tipos de doenças relacionadas ao ar são importantes, principalmente na nossa classificação, porque existem doenças relacionadas à poluição. O nosso ambiente, né, proveniente aí principalmente das indústrias que ficam, da maioria, tá, gente? Não são todas, tem indústrias aí que são indústrias verdes, né, que acabam produzindo o que a gente precisa sem poluir o ar, mas infelizmente existem indústrias que poluem muito o nosso ar e acabam prejudicando a todos. Principalmente nessa época de inverno, que a gente está entrando aí no inverno, né, que não ocorre muita troca aí do ar quente com o ar frio, nessa dinâmica que o ar quente, né, tem indo para subir, o ar frio descer, ele esquenta e sobe de novo. No inverno, esse processo ele fica mais prejudicado e a poluição fica mais concentrada aqui na superfície terrestre e a gente acaba respirando essa poluição, tá? Então a gente chama esses poluentes que não são vivos, que são aí a fuligem, a poeira levantada pelos carros porque não está chovendo muito, né, ou então nas estradas aí de terra e tudo, esses poluentes naturais, essas partículas físicas, elas entram no nosso sistema respiratório e acabam provocando uma série de doenças, principalmente as doenças alérgicas que acometem as vias aéreas superiores, tá? Então você fica aí com o nariz escorrendo e tudo, tentando defender o seu corpo da entrada dessas partículas físicas. E existem também partículas biológicas, os chamados micro-organismos, que entram também no nosso trato digestório, sim, no nosso trato respiratório, gente, desculpa, no nosso trato respiratório, e acabam provocando doenças que são relacionadas aí à qualidade do ar que você respira. Esses micro-organismos são vírus e bactérias. E aí eu vou fazer uma pergunta para você que está aí em casa. Me fala uma doença relacionada ao ar que é causada por um vírus e que está acontecendo nesse momento. Quem souber, levanta a mão. Pensou um pouquinho? Deu para pensar? Quem respondeu Covid-19 acertou a minha pergunta, tá? O coronavírus, né, o Covid-19, está bombando nesse momento, tá? É uma doença relacionada ao ar que nós estamos vivenciando, então a gente está tendo uma aula prática de como essas coisas são graves para a saúde humana, né? E o Covid-19, ele se encaixa aqui dentro do nosso assunto. Tá? O coronavírus é um vírus que você classifica biologicamente como uma doença relacionada ao ar. A veiculação, a forma que ele tem para chegar até você, sair de uma pessoa e chegar até a outra é o ar. E também as gotículas, né, de saliva de uma pessoa contaminada que acabam sendo expelidas no ambiente e chegam até uma outra pessoa, beleza? Então vamos lá. Essas doenças se propagam, não vou falar só do Covid, tá, gente? Isso aqui tudo encaixa gripe, pneumonia, tuberculose, uma série de doenças respiratórias, tá? A gente está dando foco, hoje em dia, principalmente na mídia, o Covid, mas existem outras doenças também que podem acometer o seu trato respiratório, causando doenças, tá? A principal forma de propagação, como essa doença chega até você, é através de gotículas de saliva. E as gotículas de saliva, elas estão presentes no ar quando nós falamos. Porque quando você fala, se você coloca a sua boca próximo ao espelho e começa a falar, você vai ver que o espelho vai ficando embaçado, cheio de gotículas. E aí, se você ficar muito tempo, ela começa até a escorrer a água, tá? Por causa do processo de condensação. Então, ao falarmos, nós acabamos expelindo, cuspindo sem querer, né? Tem professor que cospe até no aluno e tudo, vocês já devem ter vivenciado isso. Desculpa se eu já cuspi em vocês, tá bom? Mas esse tipo de ato, né, de falar,
e acabar expelindo essas gotículas de ar pode levar a doença, caso a pessoa que está falando ali, expelindo essas gotículas, esteja contaminada. Uma outra forma que é bem assim, tranquila de entender, é ao espirrarmos. Se a gente espirra e coloca a mão assim, você percebe que sua mão ficou super molhada. Se você não coloca a mão, aquilo tudo cai no ambiente, tá? A dica de hoje para espirrar e conter, né, essas gotículas é colocar aqui, ó, o cotovelo, a parte interna do seu cotovelo, próximo à boca e ao nariz, para que essas gotículas elas não caiam no ambiente e acabem, né, contaminando outras pessoas, ou tenham a probabilidade de contaminar outras pessoas, beleza? E ao tossirmos, também, vamos tossir certo agora, né, gente? E ao tossirmos também, essas gotículas podem ser eliminadas, levando para o ambiente vírus e bactérias, tá? No caso, né, na nossa realidade atual, é o Covid, né? Que a humanidade não quer que esse Covid se espalhe mais do que ele já espalhou, beleza? E aí, eu já dei aqui algumas dicas de como evitar. Então, vamos falar de uma forma geral, não só focando no coronavírus, mas também nas outras doenças respiratórias, tá? Que nem gripe e tudo. Como que a gente evita isso? Primeira coisa, gente, evitar ambientes fechados. O ambiente fechado, a probabilidade dessas gotículas ficarem mais tempo, porque não está tendo ventilação para secar essas gotículas, é maior. E você fica só naquele ambiente fechado. Então toda gotícula que chegar ali, ela chega mais fácil a você, porque ela não está tendo essa dinâmica de sair também. Porque, por exemplo, você jogou uma gotícula, veio um vento, ele leva ela para longe de você. Tá? Então o ambiente fechado, isso acaba não acontecendo. Então evite esse tipo de ambiente, principalmente agora no inverno. Eu sei que vai fazer frio, né? Que a gente vai tentar fechar a janela aí da nossa casa para nos proteger do frio, mas deixar uma beiradinha aberta de cada janela da casa cria uma corrente de ar e dispersa essa quantidade de gotículas de saliva que a gente acaba lançando no ambiente, né? Ao falarmos, ao respirarmos, beleza? Outra coisa, gente, evitar aglomerações. Aglomeração é um monte de gente junta. Um monte de gente junta solta um monte de gotícula de saliva, concorda? E aí, se tem muita gente junta, a probabilidade de muita gente contaminar fica muito mais alta, porque tem um monte de gente falando, a gente não sabe quem tá doente ali, lançando essas gotículas. Um monte de gente respirando, então tem um monte de gente com a probabilidade de receber essas gotículas e acabar se contaminando, tá? Então evitar as aglomerações é fundamental para conter esse tipo de doença. Outra coisa é não compartilhar copos e objetos pessoais. Imagina que você está com dor de garganta, tomou água num copo, colocou o copo lá e não lavou esse copo. Outra pessoa pega e aí, querendo ou não, fica um pouquinho de saliva onde você encostou a boca ali ao tomar. A outra pessoa pega e encosta a boca, leva, né, essa saliva sua que ficou ali no copo para o seu trato digestório, a boca, né? E aí isso acaba adentrando, e se for respiratório, que é o nosso caso aqui, pela boca você consegue acessar a via respiratória do corpo e se contaminar com essas doenças, beleza? Uma outra coisa é proteger boca e nariz ao tossir ou espirrar, que nem eu falei, né? Use o cotovelo aqui para que essas gotículas elas fiquem retidas nessa região. As mãos não é interessante, gente, porque a mão é uma coisa que você vai encostar em outras coisas, o cotovelo não. Então você dissemina essas gotículas de partícula de uma forma muito menor usando o cotovelo ao invés das mãos. Fazer isso aqui, espirrar, depois você pegar em alguma coisa, você passou essas gotículas para um outro objeto, tá? E aí não é interessante. E outra coisa é manter vacinas em dia. Se você vacinou, por exemplo, contra gripe, você está com uma imunidade, né, mais assim elaborada contra aquela doença. Eu não estou dizendo que você não vai pegar, tá? Porque talvez o vírus que chegou aí e fez com que você gripasse, ele não está dentro daquele pacote da vacina. Mas a maioria dos que estavam no ambiente, os pesquisadores foram lá e criaram esses mecanismos selecionando, né, e produzindo essa vacina, eles vão estar. Então a probabilidade de você gripar fica muito menor. E você
né, que não tá gripado, vai respirar pelo nariz, e esses filtros que eu falei lá no começo da aula, que nem os pelinhos e o muco do nariz, acabam te protegendo, ao invés de você respirar pela boca, né, e diminuir essas barreiras mecânicas que o seu sistema respiratório possui. Beleza? Gente, a aula de hoje então é só isso, tá? Ela é pequenininha, ela é curtinha, mas ela é super importante, e eu vou dar uma dica além da aula, além desses mecanismos aqui de como evitar doenças, focando principalmente no Covid. Continue usando máscara, continue passando álcool em gel nas suas mãos e continue em quarentena, tá? Porque isso vai evitar as aglomerações. E aí, tome os cuidados que estão sendo passados para vocês, para que a gente possa voltar à nossa realidade, não essa realidade virtual aqui, mas possa ter aquele contato legal dentro de sala de aula, beleza? Forte abraço, um abraço virtual, porque nesse momento não podemos, né, abraçar as pessoas, principalmente que a gente gosta, e fiquem com o meu, assim, melhor sentimento de positividade para você superar junto comigo esse momento difícil que nós estamos passando, tá? Se você tá entediado em casa, estude, gente. Estudar é bom demais, tá bom? Um forte abraço e até a próxima videoaula.